isso na cabeça do Danny. E então o Tim falou, como assim? O que você quer dizer? Os registros Pixies. Quando o reverendo Gale se foi, eles sabiam que ele era um OD de digoxina, certo? Então, eles devem ter olhado para o seu Pixies. E por isso chamaram um advogado para falar com Charlie Cullen. Isso é uma das páginas que recebemos. O que o Raymond enviou por fax para Mary. Ou seja, a entrevista. Então Danny ajeitou o papel para o Tim e digitou a frase: Sr. Cullen estava ciente de que a solicitação de medicamentos da farmácia apareceria no computador Pixies, incluindo cancelamentos. Tá, espera. Então, eles estavam olhando para o Pixies e essa entrevista foi em 14 de julho. Isso foi dentro da janela Pixies de 30 dias. Então, o advogado e a Mary tiveram acesso ao relatório Pixies. Eles viram esses medicamentos na noite em que o reverendo se foi? Aí o Danny disse, eu acho que é isso que eu estou vendo aqui. Isso faz sentido. Porque, e se eles também estivessem procurando que estava sendo usado para eliminar pacientes? Talvez eles já suspeitassem do Charlie. Talvez eles já tivessem percebido da grande quantidade de digoxina. Ou os padrões suspeitos na sua atividade. Então, por alguma razão, eles também estavam focados em seus pedidos cancelados. Então, a questão é, onde estão aquelas páginas do Pixies agora? Tá, mas peraí. Isso significa outra coisa. Significa que antes do reverendo Gale falecer, eles já sabiam que pacientes estavam sendo envenenados. Se o hospital está tentando cobrir seus rastros, significa que eles possam ter procurado a lista do Pix no computador, mas nunca fizeram uma impressão, para não deixar rastros. Então, o Charlie não seria um suspeito no papel, porque essa papelada nunca existiu. E assim, não teria como alguém provar que o Pix mostrou alguma coisa. Então o Danny pegou o memorando e leu o que estava escrito. Não havia nada tão abertamente suspeito. Ou seja, esses e-mails eram puramente falsos, porque se houvesse alguma coisa suspeita, isso exigiria uma ligação para as autoridades. Fazendo essa conversa no e-mail é uma prova de que não havia nenhum motivo para chamar a polícia, porque, como eles estavam dizendo entre si, não havia nada suspeito. Então eles estão há 5 meses criando rastros de proteção. Eles faziam a pergunta sabendo a resposta. Eles perguntavam e respondiam sua própria pergunta. O Tim estava achando essa investigação desconfortavelmente familiar. Homicídios, hospitais e suspeitos que eles não conseguiam encontrar uma maneira de tocar as conexões entre essa bola vermelha e o caso daquela enfermeira do Tim pegariam no chuveiro ou no carro, conjurando a caixa de arquivos enfiada em seu armário e um sentido que ele não queria nomear. O caso da enfermeira o magoou e o fez correr para os refúgios da apatia e da aposentadoria. Mas, dessa vez, esse caso aqui era diferente.
Não dava para ficar indiferente quando o relógio está correndo. Naquela tarde, o Danny fez uma visita a Mary. E ele disse a ela que o enfermeiro Charles Cullen tinha antecedentes criminais e um histórico de trabalho duvidoso, que incluía vários hospitais que o demitiram por questões de prática de enfermagem. E que o Charles Cullen, nesse momento, era uma pessoa de forte interesse para o gabinete do procurador do condado de Somerset. O Danny precisava da taxa de mortalidade do hospital nos plantões do Charlie, e ele precisava do horário de trabalho do Charlie daquele ano também. Ele sabia que um pedido como aquele diria ao hospital para quem eles estavam olhando. Mas eles não tinham escolha. Não havia acesso ao hospital, exceto pela porta da frente. Então a Mary garantiu ao Danny que tomaria medidas, ou seja, o hospital tomaria medidas para monitorar o Charlie de perto durante seu turno. Mas o Danny sabia que assistir ao Charlie não seria suficiente. Se a investigação deles fosse pegar o Charlie, eles precisariam chegar a algo que nenhuma investigação anterior jamais teve. No momento, eles não tinham ideia do que era isso, ou como obter. O Charlie havia descoberto meses antes que teria que abandonar algumas das maneiras pelas quais costumava obter seus medicamentos. E ele sabia disso antes mesmo da reunião com o advogado Raymond Fleming, em 14 de julho. Ele não precisava de um advogado corporativo para explicar isso para ele. Ele era enfermeiro há 15 anos. Ele tinha visto o Pixie chegar e ele tinha visto isso mudar. Agora, a digoxina seria tratada com os mesmos protocolos de segurança anteriormente reservados para narcóticos, como a Oxycontin ou a morfina. Eles já haviam tomado essas precauções com a insulina. As suas ações eram sutis e os seus efeitos públicos. Isso o confirmava ao mesmo tempo que o agradava. E um desses efeitos era a investigação. O Charlie tinha passado por várias, e cada uma delas, de certa forma, só afirmava o seu poder de ser intocável. O processo se desenvolveu como um jogo de esconde-esconde em câmera lenta. O Charlie descobriu que os advogados lhe disseram onde iriam procurar. Então, eventualmente, eles olhavam para lá e fim de jogo. Ele estava ciente de que o falecimento do reverendo Gale levantou bandeiras vermelhas. Obviamente, o homem era importante. Era um reverendo e as consequências sobreviveriam a ele. Em algum lugar, certamente uma congregação inteira estava balançando como trigo ao vento. Eles também notaram seus pedidos de medicamentos cancelados no Pixies. Então, Charlie decidiu não mais pegar do jeito tradicional. Então, a partir dali, não havia mais ordens de digoxina canceladas. Na verdade, não havia mais nenhuma ordem de digoxina. Ele nunca mais ordenaria digoxina em Somerset, mesmo que tivesse um paciente para quem fosse necessário. Outra maneira de mostrá-los. Ou seja, agora eu pego e vocês nem sabem como. O Charlie se adaptava rapidamente e, na verdade, apenas um dia antes da conversa com o advogado, ele já havia usado dobutamina e viu que aquilo funcionava muito bem. O trabalho pesado do Charlie rendeu bandeiras vermelhas em meia dúzia de condados. Um forte interesse em Charles Cullen e uma montanha crescente de papelada. Na reunião do esquadrão naquele dia, o Tim preencheu a equipe maior do gabinete do procurador do condado de Somerset sobre a investigação do Danny. Uma que já havia inundado além dos limites do hospital e estava se expandindo rapidamente por hospitais e fronteiras estaduais. No entanto, eles não tinham provas concretas e, basicamente, nenhum caso. Para fazer, eles teriam que vasculhar todas as informações que pudessem reunir em todas as jurisdições e esperar montar um padrão. O Tim disse ao promotor que a maneira mais rápida de fazer aquilo era formar uma força-tarefa. O Tim esboçou seu pensamento e o promotor Wayne Forrest começou a apresentar as limitações. O gabinete do procurador do condado era pequeno. O SCPO nunca havia feito uma investigação desse escopo e não havia equipamento para isso. O SCPO nunca havia feito uma investigação desse escopo e não estava equipado para tal. Esse caso era um tipo de investigação em que ninguém no escritório tinha experiência. Somado ao seu habitual trabalho policial das 9 às 5,
Esse caso ameaçava sobrecarregar o seu minúsculo escritório e pôr em risco o caso. Uma força-tarefa permitiria que o TIM e o SCPO pegassem carona na mão de obra e recursos de outros condados, incluindo um novo software do FBI chamado Rapid Start, que consolidava um amplo conjunto de dados e um banco de dados pesquisável. O TIM ouviu que o gabinete do promotor Michael tinha o software no condado vizinho de Morris. E para reunir e conectar os pontos, uma equipe maior e um software melhor pareciam infinitamente mais eficientes do que folhear notebooks em uma sala de conferências. Mas também significava abrir sua investigação para unir forças com detetives de outros condados, em outras jurisdições de promotores. Isso significava desistir da posse solo da bola. O promotor Wayne Forrest não estava interessado nisso. Na verdade, ele ficou zangado com essa sugestão. O Tim seguiu o promotor para fora do escritório depois que a reunião terminou e tentou argumentar de diversas maneiras, mas os 15 minutos gastos falando sobre isso não levaram a lugar algum. Este era o caso deles e era a decisão do promotor. Vocês não vão compartilhar, nós não vamos compartilhar e ponto final. Naquela tarde, os detetives do condado de Somerset, Douglas Browning, Nick Magos, Stuart Buckman e Edward Purcell, entraram no restaurante 24 horas atrás do Danny e do Tim. Os 6 caras pegaram a mesa de sempre nos fundos, e isso era o mais perto que eles iriam chegar de uma força-tarefa. O Douglas e o Nick poderiam continuar perseguindo detalhes nos hospitais. Eles poderiam iniciar o trabalho sobre as instituições, trabalhando com o promotor assistente Tim Van Hise, para obter arquivos pessoais, investigações antigas e tudo que pudessem encontrar. Já o Stuart e o Edward ajudariam com ainda mais pontas soltas, puxando a maior parte do arquivo do Tribunal de Família do Charlie no condado de Warren. Eles também perseguiriam registros de enfermagem de 2 estados, fazendo trabalho braçal, vasculhando os colegas de trabalho do Charlie. Enquanto isso, o Tim e o Danny ficariam concentrados no caso em Somerset. O problema era que o que quer que acontecesse com os pacientes do hospital estava aparentemente preso nos mistérios da medicina. E o Tim e o Danny não tinham a menor ideia sobre essas coisas. O Somerset estava cheio de especialistas, mas a sua investigação interna de 5 meses não estava ajudando em nada os detetives. Eles sabiam que os pacientes foram envenenados, mas a Mary não podia oferecer nenhum registro de Pixies e o Paul não podia oferecer nenhuma entrevista ou antecedentes, nenhum corpo parecia ter qualquer evidência física. Então eles estavam ficando sem lugares para investigar. E se tratando das vítimas, eles nem tinham uma, não tecnicamente. Os ODS em Somerset não eram homicídios confirmados, eram incidentes e ocorrências médicas inexplicáveis, apenas potencialmente relacionadas a um monte de números malucos em alguns relatórios de laboratório que qualquer outro advogado de defesa que já tivesse vencido um caso de dirigir embriagado poderia contestar facilmente. Então tudo o que eles tinham era o Charlie. A evidência de que o Charlie estava envolvido com incidentes em outros hospitais era, na melhor das hipóteses, circunstancial, e eles não tinham prova nenhuma contra ele em relação a Somerset. Todas as pesquisas de fundo que fizeram foram abordagens que falharam. Então eles precisavam de uma outra fonte e alguma papelada que importasse. Durante o briefing inicial dos administradores do Somerset, o Dr. William Kors disse a eles que, além de chamar a polícia, eles também notificaram os departamentos médicos estaduais apropriados. Então o Danny pensou: epa, tem uma luz aqui. Ele então ligou para o Departamento de Saúde e para o Serviço Sênior de Nova Jersey, que
todo mundo chamava de Departamento de Saúde de Nova Jersey, ou DOH. As ligações dele passaram entre o investigador do DOH, Edward Hubbard, e a investigadora Kathy Demarca, depois para a diretora assistente Alma Clarke. Só que isso não rendeu nada além da confirmação do que a investigação do DOH havia descoberto alguns dos problemas em Somerset. O Danny achou lógico unir forças e compartilhar informações com a agência estatal, mas o representante do DOH não poderia fornecer mais informações sem uma intimação, o que levaria tempo. Enquanto isso, a investigação do DOH já havia sido entregue a algo chamado Centro de Medicare. Na hora, isso soou para o Danny como algum tipo de problema de licenciamento em vez de algo relacionado ao homicídio. Tinha que haver uma maneira de passar por cima das cabeças do DOH. O Danny vasculhou seu caderno original e virou a página. Então ele disse, ok. O William disse que o Somerset havia alertado o DOH sobre esses incidentes. Então, ele diz que eles também ligaram para o Conselho Estadual de Enfermagem. E o Tim disse, e são os mesmos problemas que o DOH. E ele também disse, olha, o Departamento de Controle de Intoxicação de Nova Jersey também estava envolvido neste assunto. Foi o que eles relataram lá. Peraí, quando foi isso? Eu não sei. Eles já estavam cansados de dias escaldantes, deixando mensagens e, infelizmente, a maior parte das pessoas não ligava de volta. Então, ele teve a ideia de, ei, e se a gente ir no Departamento do Controle de Intoxicações de Nova Jersey? Que, aliás, estava a apenas alguns meses de se mudar para Newark. Até então, os antigos escritórios do centro estavam trancados dentro de um edifício institucional monolítico, com corredores intermináveis e o cheiro assombrado de uma biblioteca úmida. A entrada principal estava acorrentada. Móveis quebrados e rolos de tapetes manchados de chiclete cobriam os corredores. O controle de intoxicação parecia ser o último inquilino que restava no prédio. Exatamente o que Tim e Danny esperavam encontrar ali, eles não sabiam dizer. Tudo o que eles sabiam era que o hospital havia contatado os especialistas em intoxicação em relação ao DOS. O Tim tinha uma imaginação bem lúdica em relação àquele laboratório. Ele esperava que os caras de jaleco branco fossem tão úteis quanto os especialistas em balística eram em casos normais de homicídio. Talvez pudessem até rastrear a intoxicação, se o Tim conseguisse uma amostra. E então eles encontram o Dr. Steven Marcus, subindo um lance de escadas no final do corredor. Não havia laboratório. Nenhuma das coisas de Frankenstein que os detetives esperavam. Apenas uma porta aberta e um escritório cheio de livros, papéis e as habituais novidades de golfe de mesa que os médicos sempre pareciam receber. Além de coleções de bugigangas relacionadas a veneno, cascavéis empalhadas e algum tipo de arte tribal. O Tim tinha visto lugares que pareciam melhores depois que a polícia revirava uma casa durante um mandado de busca. O Dr. Steven Marcus, o diretor de cabelos brancos de 60 e poucos anos do controle de intoxicação, tinha uma reputação no campo da toxicologia, tanto por sua vasta experiência e, surpreendentemente, por sua liderança direta. Ele foi considerado um encrenqueiro ou um homem sem rodeios, dependendo de qual lado da discussão ele estava. O Dr. Steven Marcus avistou os dois homens, aí o Tim se apresentou como sendo do condado e o Dr. Steven começou a embaralhar as pilhas ao redor de sua mesa em um monte de papéis brancos, finalmente revelando uma pequena pilha de fitas cassete e um gravador portátil. E aí ele disse: "Você está atrasado. Eu estou esperando você há 5 meses." Eles estavam prestes a ouvir o rabisco do cabeçote das fitas batendo no tom de descagem. Chamadas clandestinas normalmente eram as melhores, até mesmo que as escutas, porque não haviam pistas visuais, cegos ao semáforo sutil do gesto e da expressão.
os interlocutores eram forçados a uma comunicação articulada. As fitas das conversas telefônicas do Dr. Steven Marcus com o hospital apresentavam um quadro muito diferente dos incidentes inexplicáveis e da investigação interna do hospital. Na verdade, não era nem de longe parecido com o que havia sido colocado diante de Tim e Danny. Os administradores do hospital nunca mencionaram sua interação com o controle de intoxicação ou os resultados de seus cálculos, ou o fato de terem sido instruídos pelo NJPC a chamar a polícia há quase 4 meses antes. E é claro, o hospital também não tinha mencionado que essas conversas estavam todas gravadas. E o Tim falou: Deus os perdoe por qualquer coisa que tenha acontecido entre eles, porque eu com certeza não vou. O Danny observou as engrenagens da fita girando e ele ouvia aquela voz feminina familiar, a da Mary. E ela se apresentava pelo telefone ao farmacêutico, o Bruce, e ele ouviu o Dr. Steven Marcus falar alto com o Dr. William e com a Mary, dizendo que ele estava alertando o DOH, dizer a eles que as evidências sugeriam que alguém estava envenenando seus pacientes, dizendo que eles tinham um caso policial. Então isso provava que foi o Dr. Steven, não o hospital. Quem entrou em contato primeiro com o DOH foi o Dr. Steven. O Tim chegou a falar: esses são os caras que nós deveríamos ir atrás. Na reunião do esquadrão naquela tarde, o Tim tinha uma nova diretriz importante para os detetives que trabalhavam no caso do Somerset. De agora em diante, sempre que tivessem que lidar com o hospital ou qualquer um dos hospitais que eles contataram, o fluxo de informações seria estritamente uma via de mão única. Nós vamos receber informações, mas não daremos a mínima. Finjam de bobo se for preciso. Custe o que custar, mas não compartilhe o que temos ou para onde estamos indo. Ponto final. O Tim não tinha ideia do que o hospital sabia ou não sabia. Apenas que não podia confiar neles. Depois de todas essas peripécias, o Tim achou que dizer ao hospital o que estava procurando era a maneira mais segura de nunca encontrá-lo. E o Tim disse: o que mais me preocupa é que esse cara está trabalhando agora. 16 anos e 9 hospitais diferentes, mas sempre o mesmo padrão. Se isso vai mudar, teremos que começar a nos apoiar mais nos hospitais. E o Danny concordou, ele disse isso. Precisamos tirar corpos do chão. O caso precisava de uma vítima de homicídio, uma vítima definitiva. Então Danny fez a viagem ao escritório do Dr. Mambo, um médico legista regional de Norfolk. Eles entregaram cópias da papelada médica que o hospital havia encaminhado de seus 6 incidentes inexplicáveis, e o Dr. Jackson, do Laboratório de Toxicologia do Estado, foi consultado. Dos 6, o que mais parecia forte era o reverendo Gill. Seus níveis de digoxina eram escandalosamente altos e eram os mais propensos a constituir uma evidência fumegante. Mas o SCPO não poderia construir um caso apenas com papelada. Eles próprios precisariam verificar os fluidos do Gale. Então, por sorte, o reverendo Gale era o que os detetives de homicídio chamavam de vítima recente. Seu corpo era a coisa mais próxima que eles teriam de uma cena de crime. Então, Danny ligou para o Tim Van Haars para ajudá-lo a entender a linguagem jurídica para a declaração juramentada. Depois, ele levou a papelada para as câmaras do juiz do Tribunal Superior para que o excelentíssimo Roger Mahon pudesse colocar seu nome nele. O Danny perguntou a Sua Excelência se ele também estaria disposto a colocar a coisa toda, tanto o pedido quanto a declaração juramentada sob sigilo. Se isso fosse funcionar, ele precisava mantê-lo o mais quieto possível. O Danny foi obrigado a entregar centenas de notificações para familiares que perderam alguém vítima de um homicídio. Ele odiava isso. A primeira vez que o Danny disse a uma mãe que seu filho havia partido por causa de um par de tênis, ele chorou mais do que ela. Ninguém queria ouvir que seu ente querido estava sem vida. Isso já era ruim o suficiente. E a palavra homicídio só amplificava a dor. Era uma parte do trabalho que ele nunca ansiava, mas ao longo dos anos ele se acostumou com isso. E a sua visita para Lucille Gale era algo novo. O Danny tinha que ter cuidado. Ele não queria simplesmente entrar e deixar escapar tudo de uma vez. Ele precisava conter
para não dar a ela o caso da perspectiva de um detetive de homicídios. A Lucille Gale era enfermeira, então ela entenderia o jargão, mas ainda era importante colocá-lo lentamente, dando-lhe a oportunidade de absorver o pano de fundo antes que ele a golpeasse com as más notícias específicas e também com um pedido. Danny percorreu o cenário, lembrando a si mesmo: quebre em pedaços pequenos. Diga-o de forma direta e firme, sem hesitar ou vacilar. E não importa o que aconteça, certifique-se de que a mulher esteja sentada. O endereço no caderno do Danny era de um empreendimento mais antigo dentro de um subúrbio bem cuidado. Moradores mais velhos, não inquilinos, mas proprietários. Decorações de Halloween reduzidas a uma única abóbora de caule. Não havia bagunça. Então Danny estacionou seu carro sem identificação na rua, evitando a entrada. E feliz por ter chegado à luz do dia. Ele tinha essa parte planejada. Primeiro ele saiu do carro e parou, tirando um momento para alisar a gravata, colocando-se à vista de todas as janelas da rua. Em seguida, ele tirou o distintivo do bolso interno e o segurou, com o escudo para fora, na mão direita, e colocou seu cartão de visita entre os dedos da esquerda, enquanto caminhava lentamente em direção à casa dos Gale. Ele sempre passou por essa rotina, principalmente quando estava respondendo sozinho. Sendo afro-americano, não importava que ele tivesse acabado de sair de um carro de polícia novo em um terno de $500. Uma vez, quando ele trabalhava em uma unidade EM, o dono da casa o viu e chamou a polícia, sobre a polícia. O Danny podia sentir o olho nele pelo olho mágico. O Danny notou seus cabelos loiros curtos e ele entrou. A sala estava arrumada, cheia de bugigangas de cerâmica e móveis barrocos. O Danny achou que a casa parecia católica. E ele começou do início, quando a Lucille Gale estava sentada. E então ele começou a dar as informações em frações. Então ela disse: o que você está dizendo? Senhora, testes do laboratório do hospital encontraram níveis elevados da digoxina no sangue do seu irmão. Aí o Danny começou a explicar o que isso significava, mas a Lucille o impediu. Ela sabia sobre digoxina. Ela era enfermeira e trabalhava com digoxina há décadas. Ela estava entendendo exatamente o que ele estava dizendo. Então ela disse: alguém tirou a vida do meu irmão de propósito. Aquilo era uma bomba. Não foi Deus quem o chamou. Foi alguém que havia feito isso. A reação inicial da Lucille foi de choque e o seu queixo caiu fisicamente, como se a ideia estivesse se expandindo tão rapidamente que a sua boca se descontrolou, como uma cobra comendo um coelho. E ela ficou devastada. E então ela ficou com raiva. Aceitar o falecimento do seu irmão foi difícil, principalmente depois de investir tanta energia e oração para mantê-lo vivo. Seu irmão tinha sido um paciente especialmente difícil no hospital. E ele suspeitava do hospital e mais ainda dos funcionários. Ele não gostava de um enfermeiro especialmente. O reverendo não sabia seu nome, mas não confiava nele. E ele pediu à irmã: por favor, faça uma vigília constante durante a minha internação. E ela, como uma irmã obediente e católica, ela o fazia, ficando por horas ao lado de sua cama, às vezes 12 horas por dia. Quando o reverendo Gil foi hospitalizado pela primeira vez, a Lucille fez as pazes com a possibilidade dele partir. E então ela assinou o status de não ressuscitar. Se a medicina não podia ajudá-lo, e Deus também não, pelo menos ela poderia poupá-lo da indignidade de demorar-se. Mas então ele melhorou, e em sua segunda semana no hospital, ele se estabilizou o suficiente para que a Lucille rescindisse o seu DNR e se permitisse uma pausa em sua vigília ao lado da cama. Mas então o reverendo de repente caiu. E assim, após lágrimas, a Lucille foi obrigada a fazer uma nova paz.
lembrando-se de que aquele era o plano de Deus, a mão de Deus e não dela para questionar. Isso era o que seu irmão teria pregado na missa dominical. Deus chama, você responde. Mas agora aquela paz foi quebrada. E ela estava livre. O Danny tinha os números para ela. A Lucille imediatamente reconheceu que aqueles níveis de digoxina exigiam uma autópsia. Mas o hospital não havia autopsiado o reverendo. Eles registraram o seu falecimento como um incidente natural. A raiva da Lucille era uma raiva lógica e curiosa. E seguia o mesmo caminho que o Danny e o Tim trilhavam há semanas. Ela estava lá dia após dia, das 9 às 21 horas. Ela era conhecida da equipe, tanto como membro da família, quanto como colega de profissão. No mínimo, ela deveria ter sido notificada como uma cortesia profissional. A Lucille teria entendido exatamente o que significavam os altos níveis de digoxina, e ela teria exigido uma autópsia. Foi por isso que eles não disseram a ela. O Danny decidiu que, em termos de ganhar Lucille Gale como aliada na investigação, chateada não era um lugar tão ruim para ela. E então ele disse: o seu reverendo irmão passou a vida a serviço de Deus, ajudando os outros. E ele ainda pode ajudar as pessoas, mesmo agora. Precisamos da ajuda dele. E nós precisamos da sua ajuda. Se você me der a sua permissão, podemos impedir que mais pessoas sejam eliminadas pela mesma pessoa que eliminou o seu irmão. Mas infelizmente o Danny estava errado. Era dia 21 de outubro de 2003. Ed Zizek tinha 6 anos de aposentadoria como engenheiro elétrico da Automatic Swish, em Edison. O Ed ainda não havia percebido o fascínio do tempo ocioso. O seu trabalho voluntário no Somerset deu estrutura e significado aos seus dias. E a sua esposa, de 50 anos, apreciou o que isso tirou de casa. O Ed era um homem alegre, familiar, sempre elegante, vestido para o seu trabalho no caixa da loja de presentes ou no balcão de informações. E ele se tornou um personagem popular em Somerset. Quando a ambulância chegou à casa do Ed em 16 de outubro, não havia dúvida para qual hospital ele iria. O Charlie só teve 2 pacientes naquela noite. E ele injetou em ambos 8 mg de Xanax. O Ed recebeu o seu às 8h30 e ficou calmo durante toda a noite. O Charlie cuidava das linhas e ele estudou a telemetria. E em algum momento depois da meia-noite, ele começou sua tarefa ritual de despir o inconsciente Sr. Ed para um banho de esponja antes de começar com a loção Carrie. Juntos, ele e a Amy fizeram um trabalho rápido. Foi uma boa mudança, embora sem intercorrências. No dia seguinte, o Charlie foi designado para diferentes pacientes, para os quais registrou apenas um pedido de medicamento. Ele voltou para casa ao raiar do dia para encontrar Cat em seu roupão de banho. Ela estava com raiva e tirando os pratos do café da manhã de seus filhos. O tempo que passaram juntos no apartamento foi cheio de discussões, caminhando em linhas de batalha familiares. A Cat queria que o Charlie se mudasse, e o Charlie não se recusava, mas também não fazia as malas. O trabalho era sua única casa verdadeira. E o Charlie já estava no posto de enfermagem quando a Amy chegou, mas ele mal a reconheceu. Ela já tinha visto essa versão de seu amigo. Seu humor arruinado, sua boca como um corte de papel, e ela sabia que não deveria levar isso para o lado pessoal. A Amy cuidava de seus pacientes e, ocasionalmente, ela avistava o Charlie com o carrinho Cerner e ele estava no batente da porta do quarto de um paciente e passou a noite toda curvado no Cerner, digitando, escaneando, e ele saía do seu posto apenas para se aproximar do posto de enfermagem para retirar medicamentos Pixies, e fazia isso apenas quando o posto estava vazio. Ele ia e voltava durante todo o turno.
E naquela noite o Charlie retirou 40 vezes mais medicamentos do que qualquer outro enfermeiro da unidade. Em vez de agrupar seus pedidos, o Charlie fez uma entrada separada para cada um. Essas ordens de medicamentos fariam pouco sentido para o enfermeiro experiente. A administração estava observando suas entradas do Pixies durante todo o verão. Mas eles estavam assistindo agora? O Charlie assumiu que sim. Então ele sentiu que suas ordens de Pixies eram como uma carta aberta, endereçada principalmente a ele mesmo, mas disponível para qualquer um que a lesse. Parte do jogo estava no hábito de Charlie de usar a máquina Pixies para encomendar grampos mais facilmente acessados do armário de suprimentos. Ele era o único enfermeiro que teria tempo para digitar sua senha e o nome do paciente para solicitar peróxido de hidrogênio, aspirina ou pomada. E ele fez isso apenas para ver a grande gaveta se abrir. Naquela noite, ele pediu todas essas coisas, cada uma exigindo uma entrada separada e trabalhosa, cada uma abrindo uma ou outra gaveta de medicamentos. E ele pediu heparina. Então pensou sobre isso. Eles estão conferindo heparina? O advogado havia conversado com ele sobre o cancelamento de digoxina, então ele apertou cancelar para a heparina e era um truque novo, um de muitos. 20 segundos após a heparina, ele pediu mais pomada. Mais 20 segundos e ele pediu a pomada novamente. E então ele pediu o Tilenol e paracetamol. Em seguida, cloreto de potássio. Depois, furosemida. Alguns segundos depois, 2 Tilenóis novamente. Ele voltou para casa e a sua rotina era exatamente a mesma. Ele estacionou, dormiu, acordou, assistiu o Story Channel, depois brigou com a Cat e depois voltou para o pequeno Ford, ainda pensando, ainda curioso e pedindo imediatamente Tilenol quando chegou ao hospital. Era uma nova noite, mas ainda era a mesma noite em sua cabeça. O quadro branco listava pacientes diferentes, mas ele tinha os mesmos pacientes na cabeça. E ele fez o máximo de viagens possível. Ele pediu nitroglicerina e 8 minutos depois mais nitroglicerina. Em seguida ele pediu nitroprussiato, mas apenas 2 unidades, e 2 unidades de nitroprussiato nem constituíam uma dose completa. Todo enfermeiro sabia disso. Depois ele pediu metoprolol, ondansetron, Xanax, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, metoprolol, mais metoprolol, depois o nitroprussiato novamente. O sol veio e foi, e Charlie no turno com ele. Deu a volta à unidade fazendo o mesmo. Na noite seguinte, ele repetiu o processo. Os registros Pixies do Charlie para a noite do dia 20 de outubro diziam que ele pegou furosemida, insulina, Tilenol, peróxido de hidrogênio, propofol, heparina, propofol, pomada, haloperidol, sulfato de magnésio, pomada, heparina, insulina, norepinefrina, dobutamina, heparina e dobutamina. Os gráficos diziam que o coração do Ed parou em 21 de outubro, aproximadamente às 2h30 da manhã, devido a uma overdose de digoxina. Mas digoxina não apareceu em nenhum lugar da ficha do Sr. Zizek, nem estava no Pixies de Charlie. Em 27 de outubro, Danny dirigiu até Newark com o primeiro promotor assistente Robert Land e o promotor assistente Tim Van House. O encontro foi no St. Michael Hospital e ele precisava de uma autoridade médica externa para ler os gráficos dos 6 valores laboratoriais suspeitos do Somerset. E ele queria que alguém além do próprio hospital fizesse isso. Então o grupo da promotoria do condado de Somerset foi recebido no saguão por Paul Tolley e seu detetive particular Rocco. O Danny deu um olá legal e fez as apresentações. Ele não disse mais nada até obter seus resultados. O Dr. Leon Smith era o chefe de medicina do São Miguel e ele revisou os prontuários de todos os 6 pacientes que o Somerset apresentou aos detetives e não os achou tão inexplicáveis quanto o Somerset. O Dr. Smith apresentou ao grupo uma interpretação dos gráficos muito diferente
da que o Dr. William e o advogado Paul haviam entregue aos detetives em 7 de outubro. O Dr. Smith havia se concentrado nos 4 valores laboratoriais de pacientes mais anormais e suspeitos. Estes foram, por acaso, os únicos 4 que ocorreram mais de 30 dias antes dos detetives serem chamados e cujos registros PICS estavam, portanto, aparentemente disponíveis. O Dr. Smith não poderia oferecer qualquer explicação médica para o que havia acontecido com os 4 pacientes. Foi a sua opinião médica profissional que todos os 4 pareciam ter recebido uma overdose de uma fonte extra. O Paul virou-se para o Danny para uma reação, mas o Danny já havia se afastado de seu grupo e estava do lado de fora, correndo pela chuva até seu carro. O Tim passou pelo tribunal e o Danny estava esperando por ele sob um guarda-chuva enorme, observando uma retroescavadeira manejada por trabalhadores em traje de borracha amarelos. Eles estavam no cemitério. Os caras chegaram na hora. O Tim havia ligado para a funerária Novak no dia anterior e ele pegaram o número da roupa que costumavam usar no cemitério Trinity e dissera para eles estarem lá ao meio-dia. E ele os advertiu: dessa vez você tem que tirar alguém em vez de colocar. Basicamente, era tudo a mesma coisa para os coveiros. O homem da retroescavadeira era muito bom. Ele não esmagou nada com a caçamba e algumas escavações e despejos, tudo estava pronto. Então o caixão foi carregado na traseira de um chefe e levado de volta à rodovia e ao escritório do legista regional. O Danny encontrou o caixão no escritório de Mambo, acompanhado por um dos jovens sargentos detetives da unidade, o Brian Hall. Por acaso, o reverendo Gill tinha sido o reverendo do Brian Hall. O Brian estava lá para testemunhar diante de Deus e do Instituto Médico Regional que o corpo era do sacerdote, ou pelo menos tinha sido. O Danny entregou ao Brian uma câmera e um filme extra, enquanto o médico legista abria a fechadura do caixão e registrava o conteúdo. Uma bíblia preta, um par de óculos cinza, uma almofada branca com fitas e flores, um par de sapatos pretos, um manto religioso bronzeado, um par de calças pretas, um manto religioso branco, um par de meias pretas, um lenço religioso bege, uma faixa preta, uma camisa preta, 3 fotografias coloridas, uma gola branca, um cartão de DNA e um conjunto de impressões digitais. Mambo era meticuloso e profissional, e ele desperdiçou pouco movimento ao trocar de luvas e voltou para o gravador, descrevendo o corpo como o encontrou. Os restos exumados e embalsamados de um homem branco de 69 polegadas, 155 libras, bem nutrido e ligeiramente magro, a aparência consistente com a idade declarada de 68 anos. O couro cabeludo era careca e sua testa nada notável. As conjuntivas dos globos oculares e pálpebras eram pálidas, as íris eram cinza claras, as pupilas iguais, redondas e de tamanho intermediário. O seu rosto não foi danificado pela escavação. Um mofo verde claro cobria a parte inferior do nariz do reverendo e a maior parte de suas bochechas, resultado do embalsamento, assim como os botões de trocarte de plástico branco que pontilhavam seu abdômen. Descendo pelo baú, ele encontrou mais mofo e um cinza esverdeado a preto. Não havia mofo nos braços, mas havia nos dedos e colônias grossas de pelos entre as teias pretas, depois verdes, nos joelhos como calças peludas. Os bolores nas canelas eram amarelados. Já os pés estavam cobertos de bolor da espessura de chinelos. O crachá no dedo do pé estava marcado Somerville Medical Center. O Mambo anotou e preparou-se para entrar. Após a incisão tóraco-abdominal em forma de Y, o Mambo trabalhou ao longo da traqueia até os pulmões. O coração do reverendo pesava 660 gramas e apresentava sinais de desgaste e reparação. O Mambo então começou a trabalhar coletando amostras para o toxicologista. Ele pegou o gel do pescoço direito,
gaze de uma escara no sacro e mofo do corpo, colocando cada amostra cuidadosamente em um pequeno tubo rotulado. Ele cortou amostras das unhas de cada mão e removeu a unha inteira do dedão do pé esquerdo. Ele passou pelos pulmões, rins, fígado e o intestino delgado. Depois ele ensacou o conteúdo do estômago do reverendo, tirou uma seringa de fluido viscoso e encheu um pequeno tubo com terra da própria sepultura. A noite de Mambo havia terminado, mas em Somerset o turno da noite estava apenas começando. Na noite anterior ao Halloween, o Charlie estava indo para o trabalho na hora em que quase todo mundo ia para casa. O Charlie atravessou a linha da cidade de Somerville para os significantes de status que marcavam sua posição profissional: as casas e os carros de prestígio. De repente, o carro da polícia surge atrás dele e ele logo ouve a sirene. O oficial foi bom e eficiente. O Charlie ficou irritado. Senhor, eu estou apreendendo o seu carro. O Charlie sentiu que estava sendo perseguido, mas sempre pensava assim quando era parado. Desta vez, porém, ele estava certo. Ele estava sendo perseguido. O Charlie argumentou. Ao que parece, a apreensão era supostamente sobre multas de estacionamento. Multas que não foram pagas desde quando Charlie morava em Phillipsburg. E o Charlie disse, não, eu não tenho nenhuma multa pendente. Nenhuma, tá? E outra coisa, quando eu morava em Phillipsburg, a minha casa tinha uma garagem. Que multa eu poderia ter? Isso é injusto. E ele estava pronto para fazer birra. Surpreendentemente, o oficial ouviu. E ele chamou o Charlie de senhor e disse, olha, eu prometo a você que tudo será esclarecido até o fim da tarde. Enquanto isso, Charlie seria levado para o trabalho no carro da polícia, um Ford modelo antigo, ainda brilhando com tinta em cera. Ele deslizou para dentro da caverna quente de assentos de couro duro e propósito oficial e se viu, apesar de tudo, gostando da experiência. E quando algumas horas depois, Charlie recebeu um telefonema que ele estava totalmente certo. Aparentemente foi um erro, exatamente como Charlie havia dito. E como recompensa, o policial entregaria o carro direto no hospital. Foi exatamente o tipo de história que ele poderia contar a Amy quando eles estivessem trabalhando juntos novamente. Era uma ilustração perfeita de como sua correção incompreendida se manifestava nas circunstâncias de sua vida louca. A mudança em si era normal e até mesmo chata. O Charlie se ocupou com seus pacientes e seus prontuários, ensaboando e arrumando e lubrificando, permitindo que sua mente voltasse à história. Imaginando como a Amy pensaria nele e então como ela riria. Sua noite estava quase chegando ao fim, quando ele recebeu a mensagem para ir ao escritório. Charlie, seu tempo aqui terminou. Foi exatamente a palavra que usaram. Na experiência do Charlie, eles nunca disseram demitido. A Amy estava em casa, juntando folhas em seu dia de folga, quando a sua amiga Donna ligou e deu a notícia sobre o Charlie. A sua primeira reação foi chorar, mas depois ela ficou com raiva. Então, durante seu trajeto de 4 horas para o turno da noite do Somerset, a Amy desmoronou de novo e teve que se sentar na garagem e fixar o rosto no espelho retrovisor. O Charlie havia sido demitido. Seu Charlie. O posto de enfermagem de repente parecia tão monótono. Durante as longas noites, ela ouviu tantas histórias de sua vida, como ele sempre foi alvo de bullying, de azar, como ele foi empurrado de hospital em hospital por causa da sua depressão. E ela já havia tentado proteger o Charlie, porque uma vez a direção veio criticar porque ele usou um medicamento errado e ela assumiu a culpa e disse que foi ela. Ela disse, foi eu quem administrei. A Amy havia falhado com o Charlie. Ele estava de volta ao vento, expulso de outro emprego. E na mesma semana em que soube que sua namorada estava grávida. Ele era uma alma tão sensível e a Amy só podia imaginar que situação horrível ele estava vivendo agora. E as lágrimas voltaram novamente quando ela estava na enfermaria. A Amy pediu a uma das outras enfermeiras que a cobrisse enquanto ela se aconchegava no telefone do canto da enfermaria, ligando para Charlie em casa. Hey,
o que está acontecendo? Eu não sei se você sabe de toda essa questão, sabe, porque foi demitido. Aí o Charlie começou a explicar que eles o demitiram por incorreções em sua inscrição, referindo-se às datas de seu emprego anterior no hospital em São Luke. E ele fala, você sabe, as datas eram aproximadas. Depois de 16 anos de enfermagem, não se pode esperar que eu me lembre de cada pequeno encontro que tive. Só que a Amy não entendeu. Ele já estava em Somerset há quase um ano. O Somerset tinha até transformado Charlie em uma espécie de celebridade local. Uma fotografia do Charlie junto com uma breve declaração pessoal foram destaque em um folheto de recrutamento de enfermeiras que o hospital enviou para milhares de funcionários em potencial. Como Charlie apreciava a tecnologia e muito mais, a sua citação em destaque foi sobre como era fácil traçar pacientes através do Cerner. E quando seu rosto foi impresso em todos os lados, a sua reação foi tímida, mas a Amy podia ver que claramente ele estava muito orgulhoso da sua virada estrelar e ele estava gostando do feedback. Ele até havia ajeitado seu cabelo para isso. Então, por que agora o RH examinaria sua inscrição? Não faz sentido, ele era uma celebridade local. Charlie, por que eles pensaram em olhar para você justo agora? O Charlie não sabia. Talvez, disse ele, tenha algo a ver com o aumento da atenção no hospital por conta do que aconteceu com o reverendo Gale. E, bom, foi uma investigação e eles estão certificando tudo, sabe? Procurando qualquer coisinha, um bode expiatório. E, além disso, pode ter sido por conta que eu deixei o St. Luke's. Aí ele diz, é que eu não contei toda a história para você ou pro hospital. Houve uma investigação no St. Luke's e talvez alguém do St. Luke's tenha visto a minha foto no folheto. Mas Charlie, por que importaria que o St. Luke's tivesse visto a sua imagem? Olha, quando eu me demiti do St. Luke's, eu estava sob uma nuvem. A administração me perseguiu lá também. E levou 6 meses para limpar. Mas nesse meio tempo, isso me custou outros empregos. E eu até já tinha me candidatado no Hospital Easton, depois que saí do St. Luke's. Só que, sei lá, o Easton não quis me contratar e eu acho que eles foram advertidos por alguém do St. Luke's. E o que eu estou vivenciando agora é exatamente o que havia acontecido comigo antes, então não é uma coisa nova. Lá no Sacred Heart, eles me disseram que eu não estava me dando bem com os meus colegas de trabalho e por isso me demitiram. Aí a Amy até riu disso. Mas o que você fez? E aí ele não respondeu. E ela disse, você não quis comer com eles, algo assim? A Amy sabia que alguns enfermeiros do Somerset levavam pro lado pessoal o fato do Charlie nunca comer no turno. Mas ela disse, não se preocupe, querido. Você vai conseguir outro emprego. Todo mundo precisa de ajuda agora e você estará trabalhando novamente antes que perceba. E ele disse, eu sei. Enquanto isso, o Tim se lembrava de como pouco tempo depois que havia começado a trabalhar no condado de Somerset, o condado foi abalado por um pequeno terremoto. Foi um acontecimento menor que iluminou o painel de controle da polícia. O SPCO riu muito disso, porque chamados policiais aconteciam a todo momento para relatar um ato de Deus. E eles também entendiam que mesmo depois de uma crise como essa, as pessoas sempre se voltavam para os policiais. Às vezes era um policial ou um bombeiro, às vezes um médico ou um padre, mas o uniforme era uma garantia de que o mundo não estava desmoronando, que existia uma rede de segurança. E então veio Charlie, um cara que vinha colocando buracos nas redes de segurança da sua cidade natal há 16 anos. O mundo pode não saber disso, mas a SPCO sabe.
E até mesmo os detetives experientes estavam assustados com esse caso. Cada membro da equipe tinha uma família, e em um momento ou outro, cada um deles confiou em pelo menos um dos hospitais em que o Charlie trabalhou. A maioria dos policiais, a maioria das pessoas tinha respeito genuíno pelos especialistas que sondavam os mistérios do corpo humano. Trabalhar no caso do Charlie lembrou a todos os envolvidos que por baixo dos jalecos brancos, eles eram pessoas também. E isso era assustador. Os policiais de homicídios conheciam as pessoas e do que eram capazes. Mas por mais frustrante que fosse admitir, o Tim não conseguia parar o Charlie. Apesar de tudo o que os detetives tinham descoberto sobre ele, a investigação trouxe à luz um histórico de trabalho conturbado, resultando em pelo menos 3 investigações anteriores e possivelmente uma 4ª, e uma vida igualmente conturbada que incluiu talvez uma dúzia de tentativas de tirar a própria vida, e até mesmo uma prisão. Os detetives da SPCO não tinham dúvidas de que o suspeito era um terrível homicida, mas isso não significava que podiam convencer um júri a prendê-lo definitivamente. Nenhum dos fatos que eles reuniram definitivamente ligava o Charlie a um crime no Somerset. Prender o Charlie agora só teria sucesso em avisá-lo do fato de que ele estava sendo observado. Tudo o que Charlie teria que fazer era pegar um telefone para voltar à rua. O Tim então apostaria que a próxima ligação que receberia seria de um advogado. E nesse ponto, a única opção do Danny com o seu caso era manter o foco e de alguma forma tentar construir um caso e esperar que o Charlie não tentasse fugir ou tirar a vida de mais alguém nesse meio tempo. Mas todos os dias eles sabiam que aquele criminoso estava lá fora, solto pelo mundo, entrando em agências de correio, em shoppings, em lugares onde muitas pessoas podiam estar correndo riscos. E tentar conter esse risco urgente foi a inspiração para a falsa parada de trânsito na noite anterior à demissão do Charlie. O Tim e o Danny tiveram a ideia juntos e fizeram isso legalmente. O Danny e o promotor assistente, o Tim Van Hise, conseguiram uma ordem do juiz. Enquanto o Charlie esperava por seu falso problema de multa de estacionamento, os detetives desparafusaram o painel da porta do seu Ford apreendido e instalaram uma unidade de rastreamento de rádio. A partir de agora, os movimentos do Charlie seriam seguidos a uma distância segura por um carro sem identificação com uma detetive da unidade de crimes graves. E não só isso, uma outra unidade do esquadrão de narcóticos que trocariam turnos de 24 horas por dia. Para fazer mais do que assistir à distância e realmente parar o Charlie, o SCPO precisava provar definitivamente que ele havia tirado ou tentado tirar pelo menos a vida de uma pessoa. E eles já tinham 2 vítimas no Somerset em potencial, o reverendo Gale e a senhorita Han. Isso daria homicídio e tentativa de homicídio, respectivamente. E também um consenso médico de que níveis mortais de várias substâncias haviam sido introduzidas em seus sistemas. Eles tinham as vítimas, a arma e um suspeito. Mas eles não podiam amarrá-lo a tudo isso. O Tim não podia simplesmente rastrear uma substância, uma seringa e... essa seringa vai até o Charlie. Não tinha como fazer isso. Não era como uma bala de uma ferramenta. Os únicos registros de acesso a essas substâncias teriam sido na máquina Pyxis, mas como a Mary havia dito a eles, o Pyxis armazenava os dados por apenas 30 dias. Então os registros relevantes já tinham sumido. E o caso contra o Charlie, nesse ponto, ficava parado por conta disso. Então o Tim parou para pensar. Ele precisava de uma luz, uma esperança, alguma coisa. E então ele... Então ele se virou para o teclado e digitou o Pyxis no navegador. E ele encontrou a empresa que fabricou o sistema, uma empresa do meio oeste chamada Cardinal Health. O Tim discou o número gratuito e ligou para um representante de vendas e apresentou-se como sargento detetive da Homicídios e Crimes Graves de Somerset, Nova Jersey. Isso chamou a atenção do cara na hora. E ele disse, olha, eu espero que você possa nos ajudar. Precisamos da sua ajuda aqui. Então ele explicou que estava tentando descobrir um método de recuperação de dados de uma de suas máquinas médicas. E ele até deu uma explicação. Sabe quando você derrama um café no laptop? É isso. É uma informação mais antiga, talvez de meio ano. Existe alguma maneira de recuperar algo tão antigo?
Talvez fazer algum tipo de recuperação de dados? O representante não pareceu entender a pergunta. Peraí, desculpa, eu não entendi. O que você não compreendeu? O que você precisa recuperar? Os dados? E qual é o problema? Sim, são os dados que antecedem a janela de armazenamento de 30 dias. Não, é só você puxar pra cima. Tem alguma coisa errada com a sua máquina? Não, e a janela de 30 dias? Cara, não tem janela de 30 dias. O sistema Pixis armazena todos os dados inseridos desde o momento em que sai do chão de fábrica. Os dados estão ali o tempo todo. Todos os dados do Charlie Cullen estavam no disco rígido. Pantera Negra. O sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da Terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.